Hola, ¿cómo están a los que nos están viendo? Bienvenidos a este nuevo vivo de Carta Política y el tema que vamos a tratar hoy son las elecciones en Brasil. Ha sido un día bastante agitado en términos políticos a lo largo y ancho de la tierra. Hemos visto la anexión de territorios ucranianos por parte de Rusia, vemos las protestas en Irán que se están acrecentando, protestas en Cuba, y sin embargo el tema político de América Latina en este momento, por lo menos en Sudamérica, van a ser las elecciones de este domingo en Brasil. Y bueno, de eso vamos a tratar, para eso contamos con la presencia de Samer Belloni, que es ingeniero, es brasileño, y nos está acompañando desde el estado de Rondônia, ¿era, no? Sí, Rondônia, Rondônia. sí, en el corazón de la Amazonia. Este, bueno, Samer, para no retrasarnos, sin más preámbulos, si pudiéramos comenzar, ¿cómo nos describirías brevemente, el sistema político de Brasil? ¿Qué cargos se eligen, además de la presidencia, que sabemos que se disputa entre el presidente en ejercicio, Jair Bolsonaro, y bueno, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como principales candidatos? Además de la presidencia, ¿qué otros cargos se eligen? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, antes de más nada, eu gostaria de agradecerte a ti y felicitarlo por esta conversación, saludar a sus seguidores, las personas que nos están viendo y las que van a ver, y decirte que las elecciones en Brasil, ellas son un poco menos complicadas para mí do que las argentinas. No tenemos mucho donde tener dudas. Los cargos en disputa son los mismos a los 4 años, son los mismos los otros 4 años, no tenemos sorpresas. Bueno, sobre la pregunta, além de la presidencia de la República, que sí, como usted ya habló, diputado por Jair Bolsonaro, el incumbente, el actual presidente de Brasil, y el expresidente Lula, que fue presidente de Brasil de 2002, no, 2003 a 2011, porque fue electo en 2002, pero só asumió en 2003. Se te corta un poco el audio, ¿podés subir un poco el volumen? Sí, sí, só un poco. A ver, sí, ¿Está ahí estamos ajustándolo. mejor? Un poco mejor, los que lo ven lo escuchan. A ver, habla un poco, Samer. Olá, me escutam bem? Me escutam Se bem? escucha bárbaro, se escucha bárbaro. Retoma, ¿no? ¿Estabas contando? Sí, que a presidência da República hoje é disputada por el presidente actual, el incumbente Jair Bolsonaro, e el ex-presidente Lula, que foi presidente de 2003 a 2011, quando entrou sua sucessora, do partido, Dilma Rousseff. As eleições, além da presidência, nós outros temos acá, vamos a renovar todo o Congresso Nacional e Ujú. a Câmara dos Deputados e renovar a terça parte do Senado. O Senado, a terça parte é renovada este ano e as outras duas terceiras partes são renovadas no ano de 2026, porque nós outros renovamos as duas partes do Senado em 2018, quando ganhou Jair Bolsonaro. E toda a Câmara dos Deputados, todos os 513 diputados são elegidos nesse domingo por el sistema proporcional, proporcional absoluto, no caso, usando a soma de los votos de los candidatos, né, que hacen la lista, el partido tiene los números de deputados en cada estado. Por exemplo, acá em Rondônia nosotros tenemos 8 diputados. Pero si nosotros Ujú. tuviera una representación adecuada a la realidad de la población, nosotros tendríamos 4. O sea, nosotros somos sobre representados en el Congreso Nacional. Hay una desproporción entre la población actual de los estados y la representación que tienen, más o menos como acá en Argentina. La Constitución de Brasil de 1988
determinou que o piso de diputados para um estado é 8 y el teto, el máximo de diputados es 70. El estado Mm. de São Paulo hoy es el único que tiene 70 diputados, pero si fuera seriamente representado debidamente, tendría más que 100. Muy, muy interesante lo que nos comentás, Samer. Y en ese sentido, ya que hablamos del Congreso, hay una cuestión, bueno, que a mí en lo personal me genera mucha curiosidad, seguramente a los que ven política brasileña desde afuera también. Las elecciones presidenciales suelen ser, dentro de todo, polarizadas, o sea, suele haber dos candidatos fuertes, y en los últimos tiempos incluso eran hasta de dos partidos, que eran el PT y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, y bueno, y ahora Bolsonaro. Pero el Congreso, siempre que vemos una imagen del Congreso brasileño, vemos que el partido más grande no tiene ni 10% de las bancas. ¿Por qué, siendo que son polarizadas las elecciones presidenciales, no es posible lograr una mayoría de un partido? ¿Por qué se produce esa disparidad en la representación? No sé explicar muy bien la forma, pero voy a intentarlo. Ujú, En Brasil, nosotros, ¿me escuchan bien? Bien. ujú, En Brasil nosotros tenemos más de 30 partidos. ujú. Que para usted hacer un partido, en el pasado usted necesitaba del 1% de la población que firmara requerimiento de aceptación de este partido. Usted apresenta su idea y 1% del electorado tenía que aceptar que su partido existiera con las firmas para la justicia electoral. Ujú. Agora, esse número dava em 2010 basicamente 1,5 milhão de votos. Hoje, você necessita solamente 500 mil assinaturas para que você haga um partido em Brasil. Ou seja, muitos partidos são partidos de fisiológicos. São partidos que não têm ideologia. São partidos de pessoas van allá en busca del dinero del fondo partidario, en busca de beneficios de la ley electoral, y crean los partidos que muchas veces cambian de nombre, cambian de ideología, cambian de todo aquello que fue fundado así. En Brasil nosotros tenemos 10 partidos que son llamados, yo no sé la palabra en español, yo voy a hablar, centrão. São os Ujú. partidos centrais. São os partidos que não Centro. têm. Sim, não são partidos de centro. São partidos Ujú. de direita. Pero Mm. se chamam centrão por quê? Porque são partidos que estão em todo e qualquer governo que tem o Brasil. Eles estão. Tanto que se Lula chega a ganhar, como muito provavelmente vamos falar mais à frente, Mm. esses partidos estarão no governo. Mesmo atacando Lula quando estava na cárcel há poucos dias. Son más que Por nada isso, partidos de interés, o sea, de personas são que partidos de buscan estar en el pessoas, gobierno. é quase como se fosse um dueño. A figura central do partido é quase que o dono do partido e determina tudo. Claro que os Ujú. deputados votam em los projetos como quieran, pero é muito difícil passar que os partidos deem uma recomendação e os deputados não la acatem, porque temem perder a legenda e não poder competir. Em Brasil, você não pode ser elegido para nenhum cargo sem uma afiliação partidária. Você tem necessariamente que estar a um partido filiado a pelo menos 6 meses antes da eleição. Mm. Então, muitos partidos fazem muitas bancadas. Por exemplo, o Partido de los Trabajadores, a previsão é que chegue a ter menos deputados do que tem hoje, mesmo ganhando a presidência. O Partido Liberal de Jair Bolsonaro é o partido que mais tem expectativas de ter deputados, porque muitos deputados migraram da antiga
Partido Social Liberal, que agora se chama União Brasil, para ele, Partido Liberal, quando Bolsonaro decidiu migrar para esse partido, porque é o maior partido dos chamados Se corta centrão. un poco. Ujú. Porque é o maior partido deles chamado Centrão, o Partido Liberal. Que de Claro. liberal só tem o nome, porque já Mm. se chamou Partido da República, Partido Liberal, depois cambiou para Partido da República de novo, e agora de novo se chama Partido Liberal. Então, muitas bancadas, muitos deputados, muitas ideologias, não temos uma decisão clara em relação à maioria, que será uma maioria provavelmente de direita, com o Centrão, Mm. no Congresso. Pero os partidos de esquerda, em sua somatória, amerram e espero não, tenho a sensação que vão a crescer seus deputados, porque hoje são somente 130 de 513. Ou seja, não chegaré nem ao terço da Câmara Mm. Baja. Então, é quase ingovernável. O Brasil vai quedar ingovernável se o próximo presidente, seja ele Jair Bolsonaro, seja ele Lula Silva, não queira pactar com esse e não tenha a bancada para si. É tanto que o Partido Liberal já estuda dejar Bolsonaro e entrar no governo Lula se for eleito. Las vueltas que dá no Brasil, isso é claro. Y decinos, Samer, ahora, ¿cómo viene la situación del país después de 4 años de gobierno de Jair Bolsonaro? ¿Tiene Bolsonaro alguna chance de ser reelecto a esta altura? Bien, Jair Bolsonaro assumiu o país em 2019, foi elegido em 2018, eleito com uma votação, eu não diria abrumadora, eu diria suficiente para dar-lo a legitimidade que Contundente. Ele queria. Ujú. Pero no primeiro ano de governo já cambiou já hizo a reforma previdenciária de Brasil, que Ujú. vai custar a cada brasileiro mais 6 anos de trabalho. No primeiro ano de governo, já recortou vários benefícios sociais, já hizo basicamente o que su guru, ellos assim lo chamam, su guru econômico, Paulo Guedes, queria. Ujú. O primeiro ano passou, no segundo ano veio a pandemia, aí pior caos para Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, em sua tomada autoritária, decidiu que a Covid não era nada, que a Covid era algo passageiro, que não deveria haver isolamento, não deveria haver as campanhas de vacinação, como ele deixou claro que não queria vacinar-se e não se vacinou até hoje. E esse comportamento levou a muito mais mortes do que o necessário, porque a pandemia no Brasil não foi controlada da maneira como foi recomendada. Tanto, eu não sei como foi em Argentina, mas acá nós outros tínhamos que ir e vir de quarentena, porque o governo não tinha uma coordenação central. A coordenação era dos estados, mas os estados sozinhos não tinham poder de fazer algo como esse, né? Tipo, como não permitir a passada de fronteiras estaduais de região para região, não tinha esse poder, só o presidente tem esse poder. E o presidente Bolsonaro não parece que estava muito interessado. E a crise econômica que vino com a pandemia pegou o Brasil de uma maneira muito pior do que poderia haver pegado se o presidente Bolsonaro hubiera feito a gestão da pandemia de outra maneira. Claro. Assim,
o governo Bolsonaro não vai cair antes da eleição, isso quedou claro. Vai durar 4 anos, como seu mandato lo determina, e Mm, la crisis económica muy fuerte, la crisis social muy fuerte, la división familiar muy fuerte, y la división social y regional, la división regional y ujú, religiosa, la división ujú. religiosa. Muy, La división muy, religiosa. sí. Bolsonaro atiçou la división perdóname, yo no Religiosa. religiosa en el Brasil. Yo no costumo hablar mucho el aire, entonces no, Eh, a veces acaba. Mi portugués no existe, así que tu español está perfecto, Alonso. Entonces, y es eso. No, yo no tengo mucho que hablar del gobierno Bolsonaro de positivo. Sí, tuvieron algunas acciones positivas, pero en el mar de acciones negativas, yo creo que se pierden fácil las acciones positivas Mm, del gobierno Bolsonaro. E não puedo hablar mais para ti sobre isso, porque também já entraria mis opiniões personais sobre o tema. claro. Vamos adelante. Y bueno, entonces podemos pasar a hablar de lo que es la candidatura de Luis Ignacio de Lula da Silva, cómo es que vuelve a ser candidato, qué posibilidades tiene de ganar, bueno, en definitiva, qué dicen las encuestas, podemos pasar a hablar, ¿qué nos puedes decir al respecto? Então, Lula da Silva, ele ex-presidente do Brasil de 2013 a 2011, foi um presidente como todo lo mundo lo sube que estuvo na cárcel por mais de um ano, Mm, casi 2 anos, por corrupção em la Operação Lava Jato, que se quedou famoso no mundo por causa do juiz Sérgio Moro. E la operação tuvo su éxito, pero muitas irregularidades, muitas personas detenidas, después condenadas y después que la Suprema Corte anuló los veredictos por considerarlos viciosos. El expresidente Lula, tuvo su juicio anulado porque quedó comprobado que él lo dice la Corte Suprema, no lo digo yo. La Corte mm, Suprema dice que el juez Sérgio Moro fue parcial, no fue un juez imparcial para el ex-presidente Lula e, e, e determinou que aquele processo volviera del início. Então, não havia condenação, não havia porque Lula está na cárcel. Então, ele que já estava fora, porque em Brasil a prisão só pode ocorrer depois da instância final, que são 4 instâncias, em Brasil são 4 instâncias judiciais, só tinha dois. Não, só tinha três. A Suprema Corte que deveria confirmar a condena, lo anulou, então o processo volverá ao início, pero não em Curitiba, a capital de Paraná, e sim mm, em Brasília, porque os crimes que ele era acusado era relacionado à comarca de Brasília, do de Curitiba. Então, mm, e os processos prescreveram mm. porque já passou o tempo de ter esse juízo. Ya no tiene cargos encima, simplemente Não prescribieron. Lula não tem cargos em cima mais. Alguns dizem que ele miente ao se declarar inocente, mas a lei é que se você não tem condena, não tem juízo, você é inocente, então algunos Lula também força muito a falar que foi absolvido, que não lo ocurrió, pero lo demás que el presidente Lula vuelve al escenario político con mucha fuerza, porque hasta cuando estaba en la cárcel en 2018, estaba liderando las encuestas para a presidencia.
Piensa, más de Mm. 6 meses en la cárcel liderando las encuestas contra 8 candidatos que tenían fuerza. A Entonces, pesar de que no podía hacer campaña. no podía hacer campanha, não podia falar nada, não podia comunicar-se. Então, Mm. era só a memória do governo Lula, que agora é a mesma lógica que guia a campanha do presidente Lula este ano. E sim, são chances muito reais. Eu deveria, e sim, eu creio que o próximo presidente do Brasil vai ser novamente Lula, por Mm. lo que está ocorrendo nos últimos dias. A dúvida que queda entre nós outros brasileiros é: a eleição vai terminar este domingo, na Mm. primeira volta, ou a eleição vai terminar no domingo, dia 30 de outubro, com a segunda volta, que nós elegemos os presidentes que não chegam a 50% mais um. Em Brasil, não existe cláusula a mais, como em Argentina, por exemplo, 40% mais 10 Mm. pontos de diferença. Acá não, Allá acá es 50% más 1 o balotaje, o segunda vuelta. zerado. Zerado. Se você não tem 50, se você tem 49,9%, segunda volta. Mm. Então, e os governadores também, que não atingem os 50% mais um, as corridas também têm segunda volta. E Mm. para quedar claro, eu já não estou fazendo nada linda pela pergunta, só estou respondendo as expectativas. Se as expectativas são grandes, altas, e eu creio sim que o presidente Lula vai volver a ser eleito, pero não creio que vai ser elegido agora no domingo. Vai quedar perto. Mm. Casi vai conseguir, mas pero não vai atingir os 50%. Muchas gracias por la predicción. Decime, Samer, si podemos hablar de la candidatura a vicepresidente, bueno, de Lula, Gerardo Alckmin fue algo que destacó mucho cuando lanzó la candidatura, porque, bueno, fue el oponente de Lula en una de sus contiendas presidenciales. ¿Por qué se alía ahora con Lula si antes fue su oponente? Probablemente esto se trate de algún tipo de alianza, una coalición. ¿Cómo se construye la coalición de Lula? Si Almin era una figura más centro-derecha. La coalición de Lula es lo que la política la brasileira, los telejornales, la media, los, los partidos, entonces, querían un frente amplio. Mm. Um frente amplo que fuera capaz de derrotar a Jair Bolsonaro, que está com o governo, que está com as decisões a tomar, que pode favorecer sua eleição. Então, um frente amplo, amplíssimo, lo mais possível era o que pedia os meios políticos de comunicação sociais, quase todo mundo lo pedia um frente amplo, e Lula conseguiu, por seu mérito, este frente amplo. Muitas graças também a Fernando Haddad. Fernando Haddad é candidato do Partido dos Trabalhadores em 2018, porque foi ele que hizo esta ponte entre Gerardo Alckmin e Lula, que Fernando Haddad hoje concorre ao governo do estado de São Paulo, e tem grandes chances de ser eleito o primeiro do Partido dos Trabalhadores eleito governador de São Paulo, que é uma região muito aversa ao Partido dos Trabalhadores. Ahí gobernaba el PSM, el PSD, desde PSDB. desde a redemocratização, há mais de 30 anos que governa o PSDB em São Paulo. Então, Haddad pediu a Gerardo Alckmin que abrira seu palanque, que ele também tinha a intenção de concorrer ao governo de São Paulo mais uma vez, que abria seu palanque para que Lula fizesse campanha presidencial em seu palanque. Pero as conversas van, e se chegou a um acordo para muito mais que isso, se a relação entre os dois é tão boa, por que você não aceita ser o vice de Lula?
y lo aceptó. Entonces, muchos, 10 partidos componen la coalición del presidente Lula, del expresidente Ujú, Lula, que van de partidos de izquierda, troquista, la izquierda más radical, el partido de centro, a partidos de izquierda tradicional como el Partido de los Trabajadores, el Partido Socialista Brasileiro, que es el partido actual de Geraldo Alckmin, y una ujú, coalición muy estructurada en torno de su campaña y también en campañas estaduales. Las campañas estaduales tienen mucho de esa lógica, las alianzas nacionales en casi todos los estados se repitieron. Y que yo puedo decir que Geraldo Alckmin es la encarnación del Frente Amplio. ujú, Es una pessoa que em 2006 16 anos atrás, disputou a presidência com Lula. ujú, Estavam disputando a presidência um contra o outro. Lula já era presidente por um mandato e Geraldo Alckmin era governador, renunciou a seu mandato para concorrer à presidência. Pero Geraldo Alckmin conseguiu uma votação muito expressiva na primeira volta, quedou final 49-42. E ujú. todos esperavam uma segunda volta muito mais acirrada, pero Geraldo Alckmin acabou a eleição com menos votos na segunda volta do que na primeira volta. É uma coisa que hasta hoje nenhuma pessoa consegue explicar o que passou com a campanha de Geraldo Alckmin na segunda volta em 2005. Pero bueno, Es muy raro, ni siquiera retener los votos que sacaste en primera, o sea, 3 milhões de votos a menos 3 que a millones. primeira volta. Então, Sí. pero ellos no eran inimigos, eran adversarios, como Alckmin sempre recalca que Jair Bolsonaro tiene inimigos, no tiene adversarios, tiene inimigos, Jair Bolsonaro. Entonces, la polarización entre el PSDB y el Partido de los Trabajadores, el PT, es muy diferente de la polarización entre el Partido de los Trabajadores y Jair Bolsonaro. Porque Jair Y Bolsonaro son esos grupos que rompen lo que es la convivencia democrática, ¿no? Pasan a tener más enemistad. no puedo decirte que el de la polarización PT-PL, del Partido Liberal, porque el Partido Liberal no es, Jair Bolsonaro no es del Partido Liberal en sí, Mm, solo llegó ahora para concurrir a la presidencia y probablemente va a dejar el partido si pierde. Entonces, no tiene un partido, no tiene una ideología, no tiene ideas, no tiene plan, planes, no tiene nada além del cargo que ocupa para tentar la reelección. Y enquanto Lula hizo este frente amplísimo, yo lo puedo hablar así tranquilamente, mm, amplísimo para su candidatura. Y Gerardo Alckmin es la encarnación de que Lula no va a querer volver con espíritu de venganza. Porque mm. muchos temían eso, que Lula volviera con espíritu de venganza. Eh, lo que puedo decirte, yo no sé si yo voy a quedar muy bien hablando de eso, porque yo no vivo ahí en Argentina, yo no vivo sus características de país, sus peculiaridades, pero es casi como Cristina Kirchner, Mm. venganza. Entonces, la, la, el presidente Lula, al traer Geraldo Alckmin como su candidato a vice, acena a los empresarios, acena a los jueces, acena a la clase media alta de Brasil, Ujú. acena a la media, acena al extranjero, que Lula no va a Claro. volver en su espíritu como una persona que tiene sed de venganza y que él siempre dice que él quiere volver para ser mejor do que fue y que en su vida, él ya es muy viejo, 76 años, no tiene espacio para venganza. Entonces, acredito Entonces, que probablemente eso también contribuya quizá a la gobernabilidad, ¿no? Traer un candidato que es sí, atractivo para los empresarios, para los medios, lo la, apoye en govern ese sentido.
La gobernabilidad de Brasil es muy dependiente del centrão, como eu disse. Ujú. Se eles estão no governo, o governo tem estabilidade. Quase sempre, não, sempre estão no governo, sempre estão no governo. Não tem uma exceção desde Mm, a era democrática nova que Brasil vive, de 88, que não estão no governo, sempre estão. E por mm, aí vai a governabilidade. Às vezes Lula tinha planos maiores em relação a políticas sociais, por exemplo, a lidar com a questão que é o aborto, a questão de saúde pública que este tema envolve, e não pode lidar com este tema com o centrão, que são partidos, como o Jolo disse, que são denominados centro, mas são de partidos de direita e não permitem que essas pautas nem sequer cheguem a ser discutidas. mm. Por isso a importância do congresso que vai sair elegido o próximo domingo, se for um congresso mais progressista, nesse termos, acredito, vai ser 4 anos de governabilidade mais fácil para Lula do Mm. que foi também para Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro teve primeiro ano muito conturbado, não tinha quase nenhuma governabilidade, além da reforma da previdenciária do Brasil, que é basicamente daba emendas, dinheiro para os estados de los diputados para poder aprovar a Mm. reforma. Claro. Es común en Argentina eso también. Bueno, supongo que se realizará de otras maneras, pero sí, esa clase de negociados son comunes. Entonces, como los partidos, los diputados están más cercanos de los electores, ellos tienen como mostrar que están trabajando, están tentando mejorar a vida en las ciudades, de las personas, y ahí consiguen los votos para ser reelectos, Mm. hasta la muerte para el Congreso Nacional. E não sei que vai passar, mas eu sei que Geraldo Alckmin é a encarnação do Frente Amplíssimo, que é Lula, e principalmente em um segmento muito distante de Lula, um segmento que tem muitas reservas, é o segmento evangélico, Mm. que Geraldo Alckmin chegando ameniza os temores de boa parte desta, este grupo. Y decime, Samer, para vos, ¿cuáles serían las principales fortalezas electorales de Lula da Silva y cuáles serían las principales fortalezas de Jair Bolsonaro y sus principales, bueno, debilidades? Eu vou inverter a ordem, vou começar com o presidente Bolsonaro. Sua Adelante. principal, sua principal fortaleza Ujú. é as redes sociais, Mm. basicamente. Sua fortaleza nas redes sociais, seus hijos, basicamente, comandam suas redes sociais. O Twitter da presidência da República é dominado por um hijo do presidente Bolsonaro que constantemente hace chistes, hace memes, usa o Twitter oficial para hacer política, sendo que o Twitter oficial é para a política oficial. Se o presidente quer ser política, habla em sua conta personal. Então, pero são muito buenos com isso, hasta com robôs artificiais de Twitter, Mm. pero quedou muito desgastado por sua Mm. gestão na pandemia. Eu Mm. te elegiria isto como o principal factor para que o presidente Bolsonaro tenha sua debilidade na sanidade pública. Sua principal debilidade por conta não é só a vacina da COVID que está em jogo. Outras vacinas, os padres estão deixando de vacinar seus filhos por conta que o presidente constantemente desacredita as vacinas. A sanidade pública para ele basicamente
dejaron un hospital médico y solo no tienen las campañas de vacunación, no tienen la prevención, las campañas de contra el cáncer. Para él, Mm, básicamente, eso no es importante. Y sobre Lula, su principal fortaleza, yo puedo decir tranquilamente que sus 8 años de gobierno, mm, la memoria de las personas de sus 8 años de gobierno, las personas más nuevas como yo, no viví, yo viví, pero no me lembraba, no era adulto suficiente para entender lo que pasaba. ujú, Eh, la vida de las personas está cayendo de nivel de satisfacción do que era en el gobierno Lula. Entonces la memoria es muy favorable a Lula. Comparar gobiernos no tiene por dónde comenzar, porque el gobierno Bolsonaro tuvo pocas cosas a apresentar de projetos que consiguió llevar adelante. Y el de mm, Lula, que fue mayor, 8 años. mm, Pero vários programas, las universidades ampliaram sus números, muchas personas pudieron estudiar mm. eh, todas esas cuestiones de derechos sociales para las personas de baja renda Mm. que De favorece a bajos Lula. recursos, ¿Oye? personas de bajos recursos, educación para Bajo personas de bajos recursos, las personas de pobres, las personas de trabajadoras que no son de la clase media, podemos decir recursos. así. Y su principal debilidad, también yo puedo decir tranquilamente, la corrupción de los Mm, gobiernos mm, de parte de los trabajadores. Si tuviera mucha corrupción de parte de los trabajadores en el gobierno, muchas personas confesaron eso mm, para los jueces. Pero la cuestión es central, es, lo sabía, no lo sabía, cómo es, el proceso fue, no fue, como quedó muy confuso. La Lava Jato dio más preguntas do que respuestas para los brasileños. Y Entonces, bueno, la corrupción eh, es la la debilidad. corrupción. Eh. Ujú. Siempre suele ser una problemática en los gobiernos de este continente. Y bueno, y respecto a a los terceros candidatos, más escuetamente, porque no nos estamos yendo bastante con el tiempo, los otros candidatos, ¿qué papel están jugando? Son básicamente los que pueden perjudicar a Lula, ¿no? De cara a alcanzar la mayoría requerida en primera vuelta, sobre todo Ciro Gómez, por ejemplo. ¿Qué nos podés decir de los terceros candidatos? Entonces, los terceros candidatos en Brasil hoy tenemos 12 candidatos a la presidencia, Ujú, 12, pero los cuatro primeros, los cinco, vamos a colocar así, los cinco primeros son estes: Jair Bolsonaro, Lula, Soraya Tronic, Simone Tebet y Ciro Gomes. Ciro Gomes. ujú, Ciro Gomes fue gobernador de un estado del nordeste brasileño, el ujú, Ceará. Foi muito bem avaliado, foi ministro de Lula, foi ministro del governo do PSDB de Fernando Henrique Cardoso. Então, tem uma bagagem muito grande, uma pessoa muito preparada para o cargo, que na eleição de 2018 a, tentava dizer às pessoas que só ele poderia derrotar Bolsonaro, pero por ser uma pessoa que não tinha um partido muito forte, uma história muito calejada em las pessoas, não conseguiu os votos do Partido dos Trabalhadores. E isso é uma campanha muito à esquerda em 2018. Este ano começou também a fazer uma campanha à esquerda do Partido dos Trabalhadores. Entonces, yo creo que Ciro Gomes se perdió un poco al tentar decir que Jair Bolsonaro y Lula son iguales. Entonces, pasaba mucho tiempo atacando Lula, atacando Bolsonaro, mas pero atacando Lula principalmente. Que esqueció que los votantes de Ciro Gomes son votantes de izquierda, básicamente.
Entonces son votantes que no quieren que el candidato solo, solo teça críticas a Lula y deje a Bolsonaro, que él es actualmente el gobierno de derecha que tiene Brasil, derecha, extrema derecha. Las clasificaciones quedan por ustedes mismos, Mm. pero que mais tenga a campanha voltada a atacar Lula do que a ser propostas de fazer criticar Bolsonaro. Simone Tebet é a candidata do MDB, um partido que seguramente estará no governo, seja ele Mm. presidente que for. Uma candidata que é senadora por el estado de Mato Grosso do Sul, muito cerca da Argentina. Creio eu que hace divisa com a Argentina, Mato Grosso do Sul. Mm. E é uma pessoa muito preparada também, já foi alcaldesa, já foi vice-governadora. Então, basicamente é isso que eu tenho a decir de estas pessoas. Soraya Tronic, a senadora também por Mato Grosso do Sul, elegida muito em la onda Bolsonaro em 2018, que rompió com ele depois por los escândalos de corrupção no Ministério de Educação, principalmente. Es interesante, me permito interrumpirte, es interesante que la mayoría de los candidatos suelen ser políticos preparados que ejercieron varios cargos. No, no vemos así un fenómeno outsider muy fuerte que es muy común en el resto del continente. O sea, la mayoría de los candidatos parecen ser políticos de trayectoria. Sí, Jair Bolsonaro quedó la excepción, porque solo tuvo dos cargos, el de vereador del Consejo de la Ciudad de Río de Janeiro y Mm, de diputado federal por el Río de Janeiro por 28 anos. 28 mm. anos, siete mandatos. E não sei o que pude decir de experiências dele, porque um cargo de legislador não é preparante para você ser ejecutivo. Para el Ejecutivo. Sí, la experiencia se adquiere en los ministerios, las prefecturas, los gobiernos principalmente. Y sí, los tres mejores do que los dos que están mejor posicionados son estos tres. Yo lo dije a usted la trayectoria principal deles y aquí juegan. A tentar llevar la elección a segunda vuelta para que puedan negociar después apoyos, negociar lo que el gobierno va a Claro. ceder para él si van a segunda vuelta. Por eso que muchas personas dicen que la elección tiene que acabar ahora, porque va a evitar este tipo de situación que va a estar muy pendiente en la segunda vuelta si nosotros hubiera segunda vuelta. Bueno, y ya para empezar a cerrar la entrevista, Samer, bueno, vimos que vos habías hablado mucho de lo que era la división religiosa en la elección. Las iglesias evangélicas han jugado un papel muy importante en lo que es el apoyo a Jair Bolsonaro. Y bueno, y previamente la iglesia católica estaba más ligada a lo que era Lula da Silva. ¿Repiten ese papel en las elecciones los grupos evangélicos, las iglesias? ¿Qué rol juega la iglesia católica? Si nos podés contar un poco de eso, resumidamente. Sí, la Iglesia Católica es muy cercana a los partidos de los trabajadores, históricamente, no por razones de instrumentalización de la Iglesia, pero porque los católicos brasileños son mucho más en el nordeste del país, son mucho más los pobres, los de baja capacidad financiera. E se acaba caçando el tema, Lula tinha muito apoio na Igreja Católica por causa dos programas sociais, né? Muitos padres, muitos sacerdotes tinham programas sociais que ajudavam as pessoas e se viram representados por Lula, pero não foi uma instrumentalização como o presidente Bolsonaro hizo de la Iglesia evangélica en el Brasil. Que
a igreja evangélica no Brasil quedou caracterizada como bolsonarista. E eu hago isso com muita Mm, tranquilidade porque eu sou evangélico e se mm. muitas pessoas, se, principalmente na região que eu vivo, já lo pensam que eu sou apoiador de Bolsonaro. Então, é complicado uma instrumentalização. Os pastores que, quando Lula era presidente, oravam no Palácio de Planalto para ele, hoje dizem que ele vai ser a igrejas que vai expulsar pastores. São coisas que eu não consigo compreender como vai quedar depois da eleição. Vai quedar muitas coisas a explicar para os fieles que a igreja evangélica de Brasil ela necessita romper com o bolsonarismo, porque antes que seja tarde, porque a instrumentalização de la fé das pessoas para ser política é uma coisa que era um efeito ao revés. Por exemplo, hoje em dia nós outros temos uma eleição religiosa, religiosa, e que basicamente 60% dos católicos votam por Lula, 40% por Bolsonaro, decimos que são só os dois, 60 por um, 40 por outro, e a evangélica 60 para Bolsonaro, 40 para Lula. Então, basicamente uma divisão religiosa em eleitorado que se vai custar muito caro e pode causar distúrbios, porque lá em Brasil não temos tradição de disputas por religião. Se te está cortando un poco. Nosotros no tenemos en Brasil la tradición de tener disputas religiosas, pero Mm. ahora parece que Ahora vamos a puede tener, pasar. puede pasar porque es una cosa que está sendo muito martelada dia a dia, dia a dia. Então, Mm. católicos evangélicos podem criar enemistad logo, logo. Y decime, Samer, ya para ir finalizando, bueno, Bolsonaro había expresado su preocupación de que le iban a hacer un fraude en las elecciones, ha criticado el sistema de voto electrónico. ¿De dónde salen estas acusaciones? ¿Tienen base? Bueno, y ya con lo que es la campaña, ¿se ha reportado violencia política en base a estas acusaciones, a esta inflamación de la campaña? El único sustento que tem nesta frase de Bolsonaro é o medo de la derrota. Porque as urnas eletrônicas em Brasil estão desde 1996, ou seja, 30 anos, quase, de urnas eletrônicas. E Bolsonaro, que foi sempre elegido por eles, agora disse que as urnas eletrônicas não são seguras. E eu disse por quê. Eu vou explicar. O Bolsonaro sempre tem o viés negacionista, de negação a qualquer coisa que ele considera del estabelecimento. As encuestas eleitorais. Ele considera fraudulentas, mesmo as encuestas que lo davam por ganador. Ele considera as urnas eletrônicas fraudulentas as mesmas urnas que elegeram ele em 2018 presidente da República. Então, vocês não têm base as reclamações de Bolsonaro. O que tem base de Bolsonaro é reclamar de uma derrota que para ele está quedando cada vez mais evidente. Ouvimos todos os brasileiros no debate de ayer, que Bolsonaro huyó de Lula, não quis perguntar a Lula nenhuma pergunta, não quis perguntar, terceirizou o serviço de fazer uma pergunta a Lula de caráter religioso, de caráter social, a um padre que hoje se descobriu que não é padre, que é uma pessoa que não é ordenada padre em lugar nenhum lugar, e que se veste de padre para poder
dar essa aura de religioso que não tem. Então, no, inclusive ligado ao movimento integralista, um movimento nazista no Brasil, ele tem fotos em várias em reuniões do movimento integralista que hoje em dia está no PDT, principalmente, e no PTB, que é o partido do padre, e o PDT, que é o partido de Ciro Gomes. Pero que o PDT disse que vai expulsar essas pessoas do partido, pero hasta hoje não dava soluções para ser isso. As pessoas quedam no partido. E o PDT é um partido que diz que tem uma transição amigável com os judeus brasileiros, que sempre respeita a diversidade, é o Partido Trabalhista que mais tem tradição, depois do Partido dos Trabalhadores. Então, vocês não podem dizer isso, que Bolsonaro não quer, não tem motivos para duvidar das urnas eletrônicas, que se por a vontade das pessoas de Brasil, vai dar a ele um outro mandato, ou se não, vai dar a Lula outro mandato. Não tem o que reclamar, pero sí violência política, muita violência política. ¿Son serias sus amenazas de desconocimiento electoral entonces? Não, as ameaças de Bolsonaro não são ameaças, são promessas. E ele não vai reconhecer os resultados se ele não ganha. Tudo indica que não vai ganhar. Então são promessas. Para nós outros queda como, claro que vai tentar algo. O que vai tentar, se vai funcionar, vai obter sucesso. Não sabemos. Então, não sei se desse violência política, sim, muita violência, assassinatos, muitos assassinatos de pessoas confessas do Partido dos Trabalhadores em julho. Uma pessoa foi assassinada em sua casa, que tinha uma festa com temática de Lula. Um bolsonarista entrou na festa e começou a disparar. Em várias regiões do Brasil, pessoas sendo agredidas por bolsonaristas nas calles, pessoas perderam os empregos, os patrões despedem das pessoas se votam por Lula e não por Bolsonaro. E é isso. Em Brasil, nós outros estamos de cabeça para barro. Eu nunca vi uma eleição deste tipo, uma situação deste tipo. Eu pensei seriamente que 2018 hubiera sido a pior eleição que o Brasil viveu por conta de tudo que ela passou. Pero eu estava enganado. Brasil este ano tem a pior eleição, a eleição mais conturbada, que se Lula é elegido, vai ter que movimentar rapidamente as fichas para que pueda neutralizar qualquer ameaça de Bolsonaro, que está muito ligada aos militares, né, por sua relação, porque ele também é militar, e os militares são os que têm as armas. Então, el respeto dos militares à Constituição tem que ser al presidente que o povo elija. Então, claro, Lula vai ter que fazer frente a essa ameaça, deixando muito claro, o poder, o povo me deu, a ser eleito, e vocês vão quedar comigo por 4 anos, depois de 4 anos me vou, tem outro, assim queda a situação dos militares no Brasil, porque hoje tem muitos cargos no governo, muitos militares no governo. Militares que não têm capacidade nenhuma de estar em um cargo. Militares que estão em governo em pastas como saúde, educação, não têm bagagem para isso. Então, teve violência muita, desconhecimento, promessa e motivos para reclamar de las urnas eletrônicas é só o motivo de la derrota evidente. Bueno, Samer, ya hemos estado por aproximadamente 1 hora, así que
rápido. Sí, se pasó sumamente rápido porque la verdad muy interesante todo lo que nos has contado y muy interesante, bueno, tus reflexiones. Bueno, desde Argentina les mandamos un fuerte abrazo, que sea lo que diga el pueblo brasileño y que salga todo bien este domingo. Y bueno, con eso vamos cerrando este vivo de Carta Política, lo vamos a estar subiendo a YouTube. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta, a Samer, que es coadmin de @americasvoto, ahí lo pueden ir siguiendo. Bueno, nos conocimos porque ambas, nuestras cuentas respectivas cubren elecciones, así que nos dedicamos a eso. Bueno, en Instagram nos pueden seguir acá como Carta Política. Les recomendamos suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y bueno, nos estaremos viendo en futuras entrevistas y futuros vivos. Muchas gracias. Muchas gracias.